Jesus Cristo contou várias parábolas para nos dar a conhecer a natureza do reino de Deus. É o que nós temos de mais precioso. É como um tesouro que nós vamos encontrando ao longo da vida. É como uma pérola preciosa. Para adquiri-la, nós vamos renunciando às coisas do mundo, às coisas materiais, colocando as coisas de Deus em primeiro plano. Vale a pena lutar para conquistar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como começou o reino de Deus? Como que ele se desenvolve? Como e quando será a sua plenitude? Tudo isso faz parte da nossa reflexão de hoje. O reino de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, Filho de Deus, que veio até nós. Portanto, o reino de Deus não é uma coisa abstrata, longínqua, mas é o próprio Deus presente no meio de nós. O reino de Deus é também a igreja, porque a igreja é o prolongamento de Cristo. Jesus disse para os apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois pelo mundo inteiro, fazer discípulos meus, todos os povos. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então a igreja é o próprio Cristo presente no meio de nós. É o reino de Deus. Porque a igreja é o prolongamento de Cristo. Muitas vezes nós temos uma ideia muito errada da igreja. A gente pensa que a igreja é só o Papa, os bispos, sacerdotes. Não é isso, a igreja é todo o povo de Deus. Desde a criancinha que vai ser batizada hoje. Todos fazemos parte. Todos somos incorporados a Cristo. Somos enxertados nesse corpo de Cristo. Não se pode pertencer à cabeça sem pertencer ao corpo. Por isso a igreja, por vontade de Deus, ela é necessária para a salvação. Fora da igreja não há salvação. Por vontade de Deus. Porque Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo. Jesus é o esposo, a igreja é a esposa, de São Paulo na carta aos Efésios, de tal modo que os dois estão intimamente unidos. Não se pode separar o corpo da cabeça. Portanto, falar mal da igreja é falar mal de nós mesmos, porque nós é que somos a igreja. É o reino de Deus aqui na terra. Há muita santidade na igreja, porque a cabeça é Jesus, é a fonte da santidade. A alma da igreja é santa, é o Espírito Santo. E entre os membros da igreja há uma quantidade enorme de santos. Há muita gente boa por este mundo afora. Todos os santos que estão no céu pertencem à igreja. Uma quantidade tão grande que não se pode contar, diz o livro do Apocalipse. Todos os irmãos que se purificam no purgatório para depois entrar no céu fazem parte da igreja. E todos nós aqui da terra. Se a gente pudesse ver, durante a missa a igreja está toda reunida. O céu inteiro se torna presente. Há uma dimensão cósmica. Tudo isso é a igreja, é o reino de Deus entre nós. O reino de Deus começou quando o Verbo divino se fez carne no seio virginal de Maria, por obra do Espírito Santo. Deus mandou o anjo Gabriel anunciar isto a Maria.
Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E quando Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É o reino de Deus que desceu para a terra. É o Filho de Deus que veio nos salvar. Assim começou o reino de Deus. E quando Jesus nasceu em Belém, o anjo anunciou aos pastores: hoje nasceu para vós o Salvador. E uma multidão do coro celeste cantou: glória a Deus nas alturas. Quando nós iremos rezar, ou já rezamos hoje, o glória, e paz na terra aos homens por Ele amados. Foi a beleza do reino de Deus que iluminou o mundo. Então o reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus está no íntimo de cada um. Onde Deus está, aí está o reino de Deus. O reino de Deus vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, vai crescendo, vai se tornando presente no mundo inteiro. Através do batismo, o reino de Deus cresce consideravelmente. Hoje, por exemplo, domingo, milhares de crianças são batizadas pelo mundo afora. É o reino de Deus que vai crescendo em quantidade. São novos cristãos que vão sendo incorporados ao reino de Deus. É a semente que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai produzindo flores e frutos. O reino de Deus cresce quando a gente é crismado. Nós recebemos uma força especial do Espírito Santo para dar testemunho da fé, para vivermos como bons cristãos. É um crescimento em qualidade, porque o reino de Deus não pode crescer só em quantidade, mas sobretudo na qualidade, na santidade de vida. É como o fermento que faz a massa crescer. Então a graça, a santidade vai também se desenvolvendo dentro de cada um de nós. O reino de Deus cresce através do sacramento da penitência, que vai nos purificando, que vai curando as feridas do pecado, que vai nos tornando mais puros diante de Deus. O reino de Deus cresce através do sacramento do matrimônio, que vai santificando as famílias, formando lares cristãos. E através deste sacramento que o reino de Deus se torna presente nos nossos lares, nas nossas famílias. Por isso que um católico, um cristão, não pode viver amasiado. Ele fica sem a graça do matrimônio. Essa presença de Deus se torna insuficiente. É como um reservatório sem água, que não tem nada para comunicar. Então o reino de Deus vai crescendo através de todos os sacramentos que Jesus instituiu. Ele cresce através da sua palavra, que vai sendo anunciada no mundo inteiro. É como a semente que vai sendo semeada. E a semente vai caindo e vai nascendo. De Santo Agostinho que os apóstolos pregavam a palavra de Deus e as igrejas iam brotando, iam nascendo. Eles levaram o mundo de igreja para o mundo inteiro, até chegar no Brasil, em 1500, quando os portugueses aqui chegaram. Trouxeram o mundo da Igreja Católica para nós. Trouxeram semente do Evangelho para semear em nossa terra da Santa Cruz. Por isso é que nós somos católicos, porque a igreja veio para nós. O reino de Deus foi semeado em nosso país. E nós temos que agradecer muito a Deus essa graça. Mas o reino de Deus tem também uma plenitude, que será no final dos tempos. No domingo passado, Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Durante a vida, Deus permite, Deus tolera
que o mal e o bem convivam juntos, o trigo e o joio. Mas no final dos tempos haverá separação. Durante a vida, Deus permite que peixes bons, como diz o Evangelho de hoje, peixes ruins, convivam na mesma rede. Mas vai chegar a hora da separação, porque a justiça de Deus não pode falhar. Nós não podemos imaginar um Deus que não dá o prêmio para os bons e que não castiga os maus. Isso é inadmissível. A nossa inteligência humana não permite isso. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todo mundo seja salvo, mas Ele respeita a liberdade. Deus quer que todos sejam o bom trigo, mas há pessoas que insistem em ser o joio. Deus quer que todos sejam bons peixes na sua rede, mas alguns insistem em ser peixes ruins. Então tem que haver a separação. Durante a vida toda, Deus vai, na sua misericórdia, vai permitindo para que os maus se convertam, se corrijam, se deixam tocar pela palavra de Deus. Mas no final não há mais jeito. O trigo estará amadurecido, apesar de todas as dificuldades, todas as aflições. Então será colhido e colocado no celeiro, no céu. Os peixes bons serão colocados na cesta, é o céu. E o joio será arrancado, amarrado em feixes e queimado. Os peixes ruins serão jogados fora. São aqueles que fazem opção radical contra Deus, que não aceitam a sua graça, que rejeitam a salvação, que vivem infernizando a vida dos outros o tempo todo. Quer dizer, é o maligno que toma conta. Então é o inferno, o sofrimento eterno. Essas realidades estão muito claras, muito evidentes nas páginas do Evangelho. Só não entende quem não quer. Aliás, Jesus, quando terminou a parábola de hoje, ele perguntou aos discípulos: vocês entenderam tudo isso? E eles disseram sim, porque foi tão claro, tão evidente. As coisas de Deus são assim. Quanto mais importante, mais claro Deus fala. Então, que nos ajude a entender todas essas realidades. O reino de Deus já chegou para nós, exige sacrifício, trabalho, renúncia, é uma pérola preciosa, é um tesouro, e tudo isso exige esforço. O reino de Deus vai se desenvolvendo, cada um de nós é responsável por esse crescimento do reino de Deus, e esse reino terá uma plenitude, que será no final dos tempos, cujo dia e hora nós não conhecemos, só Deus sabe. Então é importante que nós estejamos sempre preparados, sempre com a alma limpa, para prestarmos contas a Deus de tudo aquilo que Ele depositou e confiou a cada um de nós.